Andressa, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E eu queria saber um pouquinho da sua história. Por que você chegou a esse ponto, assim, de cuidar de mulheres, de cuidar desse tipo de relacionamento? O que te levou a chegar? Na verdade, acho que eu acabei sendo encontrada por esse nicho, né? Porque depois de formações em terapia, né, eu trabalhava com treinamentos de inteligência emocional, né? Legal. Então, em 2019, eu e meu marido também, ele trabalha nessa área. A gente estava dando treinamentos fora do Brasil, a gente dava treinamentos em Nova York. Então, a gente estava, assim, no ápice do nosso momento e veio a pandemia em 2020. E aí eu comecei a falar sobre relacionamentos, porque é algo que as pessoas falavam muito. Andressa, seu relacionamento é muito bom, me dá dicas e tal. Falei, é sobre isso que eu vou falar, vou nichar sobre relacionamentos, porque é algo que eu já fui muito ferida nessa área e é algo que hoje eu vivo um relacionamento saudável. Legal. Só que assim, foi encaminhando para relacionamentos abusivos. E como eu já senti essa dor, eu já estive nesse lugar, eu já estive nessa teia de aranha onde a pessoa se mexe para um lado, para o outro, não consegue sair, não entende o que está acontecendo. Eu já fui uma pessoa muito insegura e aí tudo fluía, porque eu entendia aquela dor. E então, assim, comecei a falar e foi indo, foi fluindo naturalmente, né? Depois a gente entrou na faculdade de psicologia para se aprofundar e essa área, assim, é algo que eu me sinto muito feliz e é muito gratificante, porque eu consigo ver a pessoa ali no fundo do poço, ela acha que ela nunca vai sair dali, e aí eu vejo aquela transformação, ela entendendo que existe vida saindo daquele relacionamento, aquilo não é para ela, esse lugar não é para sempre. Então é muito gratificante, eu amo, eu sou apaixonada por tratar. Você falou da questão da pandemia. Você viu? É claro, abruptamente foi uma mudança muito, muito, muito grande na questão de relacionamento, né? Você atendeu bastante depois da pandemia? Sim, aumentou? Aumentou, com certeza, aumentou. Existem dados. Eita, existem dados, né, de aumento tanto de feminicídio quanto medidas protetivas. Maria da Penha aumentou significativamente dentro da pandemia. Porque pessoas que não conviviam passaram a conviver. Então, aquela convivência trouxe a verdadeira face de certas pessoas que estavam ali, né, no relacionamento, mas não estavam, né? Às vezes saía, voltava no outro dia e, de repente, conviver ali 24 horas tornou os relacionamentos que já são tóxicos, abusivos, aparentes, né? Ah, entendi. Eu tô até com medo de falar. Fala. Depois de um tempo que eu saí de um relacionamento, assim, o termo, já ouvi falar do termo, relacionamento, amizade tóxica, tudo, sim, né? Sim. Alguns pontos eu fui percebendo que realmente eu vivia uma coisa parecida, porque, tipo assim, a minha autoestima era lá embaixo, eu tinha medo de fazer tudo, medo de errar e falar, sabe, essas coisas assim. A pessoa, quando ela tá num relacionamento assim, e ela não percebe, tipo assim, ela não consegue, e quando alguém de fora fala assim, seu marido é isso, não sei o que lá, porque é tão difícil pra mulher entender o que a pessoa de fora tá falando, tem muito disso, porque tipo assim, às vezes fala assim, seu marido tá fazendo isso com você, não tá, você tá com inveja de mim, tá com inveja do meu relacionamento. Por que assim, do seu conhecimento, poderia explicar um pouquinho por que a mulher não consegue ver isso? Ou mulher ou homem? Quando eu tô falando, exato. Mulher Isso é importante a gente ressaltar. Existem mulheres e homens não é isso, abusivos, isso. né? Eu falo muitas vezes mais de mulher porque sim, é o nicho procura, que eu atendo, né? Que acabam chegando mais pra mim. Mas o relacionamento abusivo, ele não é só feito de sofrimento, de maus tratos, de humilhações, de mentiras, de tratamento de silêncio. Não é só feito de abusos. E no início, o relacionamento é maravilhoso. A pessoa abusiva, ela identifica, olha para a vítima e identifica os gostos, o estilo de vida, os objetivos, os sonhos. Existe uma observação prévia e ela se apresenta como se fosse a alma gêmea dessa pessoa. Ele é calculista, então? Calculista, exato. Observa primeiro para depois se apresentar.
Tanto que quando sai do relacionamento é muito comum. Nossa, o meu ex ou a minha ex abusiva gostava de praia, agora odeia, ou então odiava academia, agora vai pra academia, isso, né? Que estranho. Era de um partido político, agora é de outro, Ixi. né? É exatamente assim, porque a pessoa abusiva é um camaleão, né? Se molda de acordo com a vítima. Por quê? Porque para gerar identificação. Então, naquele primeiro momento, gera uma identificação muito grande. E aí a pessoa confia, ela entrega a vida para a pessoa abusiva, porque acredita que há uma gêmea. Então, quando os abusos começam a acontecer, que é a fase seguinte dessa primeira fase de bombardeio de amor, né, onde é tudo lindo, maravilhoso, a pessoa faz tudo, elogia, coloca no céu e tudo mais, e vem a fase de desvalorização, qual que é a memória que ela tem na mente? A do início. Por isso que fica uma dicotomia. Eu não entendo se essa pessoa é boa ou essa pessoa é ruim. Fica uma confusão mental. E o nosso cérebro, ele não consegue lidar com duas informações conflitantes. É só você pensar. É como você tem repulsa por uma pessoa que é falsa, incongruente. Fala uma coisa e faz outra. O teu cérebro repulsa isso. Então, quando você lida com essas duas informações conflitantes, essa pessoa é maravilhosa, ou ela é a minha abusadora, tá me machucando, a mesma pessoa que me machuca, ela vai lá e depois coloca o curativo, para você não lidar com esse sofrimento de entender que essa pessoa é ruim, te faz mal, porque lidar com isso é muito doloroso, a pessoa ativa mecanismos de defesa do inconsciente. E o que é isso? É entrar num estado de negação, é começar a racionalizar. Então, essa pessoa faz isso comigo porque ela está estressada com o trabalho. É só o jeito dela. Mecanismos de compensação. Ela faz isso, mas pelo menos é provedora, mas pelo menos é um bom pai, mas pelo menos é uma boa mãe. Ou então a fantasia, né, que é a idealização. A pessoa, ela vive num mundo paralelo que ela construiu daquilo que ela imaginou da pessoa perfeita lá do início da relação. Então, ela fica na esperança de que um dia essa pessoa volte a ser a pessoa do início, né? E ela consiga viver os sonhos e tudo mais. Nossa, Por isso que lidar com a realidade dói. Ela não quer enxergar. Isso que você me falou, eu já ouvi bastante depoimento, assim. Eu já fui de igreja evangélica, então eu via bastante depoimento nesse sentido. Tipo assim, ele faz isso comigo, faz aquilo, mas eu sei que é uma fase. É tipo assim, tentar aceitar. Eu posso estar falando besteira. Ela sabe que tá uma bosta, desculpa, um relacionamento, sim. Mas tentar ver naquela bosta sei lá, uma esperança ali, sabe? Tipo assim, sim. Desculpa, eu já tive bastante depoimento que eu fui na igreja, que eu achei absurdo, algumas coisas absurdas, que depois eu vou até relatar aqui, de novo. Eu acho, sei lá, tipo assim, eu entendo um pouco porque eu vivi por uma coisa parecida, mas eu não consigo ainda entender porque, tipo assim, como que pode achar esperança? Eu sei que as pessoas podem achar esperança em um cara que abusa de você, que corta seus sonhos, tipo assim, eu tenho o sonho de ser isso. Não, mas mulher minha não vai trabalhar. Eu quero fazer a unha. Não, mulher minha o pessoal vem fazer unha aqui, que eu já ouvi bastante disso. Eu não quero que você corte seu cabelo porque eu gosto do seu cabelo assim, entendeu? Sim. Tipo, como uma pessoa consegue ainda olhar pra essa pessoa e tentar achar alguma coisa? Mas será que ele é um amor, Marcelo? Que a pessoa gosta muito? Sei, cara. Mas o amor para aquela pessoa... Mas tem pessoas que acaba anulando o amor por si mesmo? Isso que eu... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem pessoas, antes de ela completar, eu acho que muitas pessoas se podam, tanto em qualquer aspecto da sua vida, para sustentar uma coisa que já está falida, mas assim, não, eu tô lá... assim... Mas não é saudável. Não é saudável, mas quando uma das partes ainda crê que existe amor no relacionamento... Independente de ser homem ou mulher, eu acho que a pessoa vai até o fim. Independente e machuca. Porque muitas coisas, como você falou, a pessoa se poda, não sei o quê, se anula, mas continua com esse relacionamento. Tá, vou explicar agora melhor que ela da parte psicológica, né? Isso não é amor, isso é dependência emocional. E o que acontece? O amor é uma escolha. Eu escolho estar com uma pessoa.
mas eu não escolho passando por cima do meu amor próprio, do meu respeito por mim, né? Tanto que até na própria Bíblia você falou de igreja, amai ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, primeiro você se ama para amar a outra pessoa. Mas a dependência emocional é maior. Por quê? Porque é uma necessidade. A dependência emocional, ela age no cérebro como uma dependência química. Ela ativa a mesma região do cérebro. Então, pensa numa pessoa que tem uma dependência química. Ela vende tudo que tem, ela destrói a família, as relações, o emprego, porque ela precisa daquela droga. A dependência emocional é uma necessidade. Eu preciso tanto da outra pessoa, eu só fico bem com a outra pessoa, então eu vou ficar, custe o que custar, eu vou atrás, porque ela precisa de saciar aquele vício que ela tem. E de onde surge isso? Da falta de afeto, da falta de carinho, proteção e segurança que ela não teve na infância. Então, ela cresce com uma lacuna emocional e ela vai para o relacionamento e ela deposita a vida dela, a expectativa de vida, os sonhos, a felicidade na outra pessoa. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquela pessoa. E aí tem muitas crenças que vêm junto com a cultura. Por exemplo, quem ama sofre, amor é sofrimento. Sim, quem ama luta até o fim. Então, ela entende isso e ela entende que é amor. Ah, mas eu amo tanto ele, eu amo tanto ela. Será que é amor ou dependência emocional? Se você ama e não consegue viver sem, como um viciado não consegue viver sem a droga e acaba com tudo que tem, não é amor, é dependência emocional. Caramba. Olha que definição legal. Caramba. Bacana. É mais forte. E você tocou num ponto que eu acho interessante também, na questão da dependência emocional, né? Tipo assim, uma criança, uma menina, um menino, o que eu tô falando aqui engloba pros dois, vê o pai batendo na mãe. A criança vê o pai batendo na mãe, vê o pai batendo na mãe, a criança, ela entende que aquilo é amor, porque meu pai e minha mãe estão brigando, se batendo, mas à noite eles vão pro quarto, vão dormir, ou dar tchau no outro dia pra gente se beijar. Isso a criança acaba levando também, procurando no outro relacionamento, tipo, se o marido bater, fala assim, meu pai batia na minha mãe, então deve ser isso, é normal. Sim, ela normaliza, porque quando a gente é criança, até os 7 anos, né, a gente está ali formando a nossa visão de mundo. Então, eu estou dando significado para o relacionamento, para o dinheiro, para a família, eu estou dando significado para o mundo. E aí, o que ela está entendendo sobre o que é relacionamento? Relacionamento é ausência, é conflito, é briga, é intensidade, é emoção. E aí, inconscientemente, ela busca isso na vida adulta. É como se ela quisesse consertar aquele relacionamento. Sim. É como se ela buscasse esse amor. Quando ela está nesse ambiente tóxico, quais são as crenças que ela está desenvolvendo? Eu não tenho amor, eu tenho um desvalor, né? Eu não sou boa o suficiente. Porque se eu fosse boa, teria amor dos meus pais para mim, teria amor nessa casa. Então, aquilo vai normalizando. E a gente se conecta, a gente escolhe com quem a gente se relaciona de forma inconsciente. Então, eu acho que eu estou escolhendo uma pessoa, mas eu não estou. Eu estou buscando através daquilo que está no meu inconsciente. O que tem lá? Traumas, crenças culturais, crenças religiosas, tudo aquilo, valores, tudo aquilo que eu fui aprendendo. Então, eu busco aquilo que é familiar para mim. Então, se eu vivi isso na infância, é natural que aquilo se torne ambiental para mim, familiar, e aí é confortável, sabe? E aí o ciclo não fecha, né? Porque aí ela vai viver um relacionamento desse, aí a filha dessa pessoa vai ver, vai indo. Vai se repetindo de gerações em gerações. Por isso que eu sempre falo, né? Uma das maiores justificativas que essa pessoa encontra para não sair de um relacionamento que machuca, que faz mal, que a maltrata, é a questão dos filhos. E aí, essa pessoa ela tem que pensar o quê? Quando eu era criança, o que eu vivi no relacionamento dos meus pais ou no relacionamento dos meus pais comigo? Porque o que eu vivi
é o que eu atraí para minha vida. E atrair não é essa questão mística de atrair, é escolher de forma inconsciente. Então, ela se sente confortável nesse padrão. E aí, o que ela está oferecendo para o filho? Relacionamento é briga, é conflito, é tratamento de silêncio. E essa criança, ela tá, além de dando significado que amor é isso, ela tá sendo afetada emocionalmente. Caramba. Porque um ambiente instável, caótico, cheio de conflitos, faz com que a criança não consiga desenvolver autoestima de forma saudável, ela não consegue gerar aprendizados, o desenvolvimento cognitivo dela não é positivo, não é como uma pessoa saudável, e ela também é afetada no desenvolvimento emocional dela. Caramba. Então, é uma criança que vai ter muitas questões a se trabalhar. Por isso, se existe alguém aí, né, gente, que tem filhos e que coloca esse peso nos filhos, não faça isso. Porque as crianças merecem crescer em um lar seguro e estável, saudável, né? É só a gente pensar quantas coisas a gente não reproduz lá da nossa infância. Então, uma pessoa que viveu ali uma instabilidade emocional é super controladora, porque ela, né, tá ali sempre prevendo para não ter uma insegurança. Então, tudo que a gente vive gera... É como se a gente... Eu falo que é como se a gente tivesse uma mochila que a gente carrega desde a infância e a gente vai colocando as experiências, os traumas, né? E aí a gente vai pro relacionamento com essa mochila, bagagem, né? com essa bagagem emocional, né? Caramba. Então, é muito prejudicial. Eu tenho uma pergunta polêmica. Faça. Não, eu convivi, eu sei que seu marido mas eu convivi na igreja por bastante tempo da minha vida. Até ser expulso. Eu já te contei isso, né? Que fui expulso da igreja. Não, o pastor só pediu minha carteirinha e rasgou. Beijo, Valdir! Falei o nome dele. Ele não. Ele, tipo assim, eu ouvi na igreja, eu ouvi bastante coisa, principalmente em cultos de casais. Sim. Que eu achava um absurdo aquilo. Eu tava lá, mas eu achava um absurdo. Que falava assim, Ai, cara, é um pouco pesado. Tipo assim, ele falava... Calma. Ele falava assim, que quando o marido e a mulher estiver brigando, não sei o que lá, é pra eles ir pra cama, se resolver na cama, fazer o sexo pra dar um tapa na cara do inimigo. Porque o inimigo quer separar. Tipo assim, aí eu ficava pensando, mano, mas tá, eles estão brigando, a mulher não quer, mas o cara tem que ir porque o pastor falou que vai, não sei o que lá. Isso já não é um estupro, vamos dizer assim, um estupro? Porque, tipo assim... Eles não querem, tipo assim, quem se favorece mais, querendo ou não, é o homem. O homem que, né, tipo assim, falar assim, eu já ouvi de uma pessoa da igreja falando assim, não, nós tava brigando, eu falei pra mulher, tira a roupa aí, vamos fazer sexo, porque o pastor falou que é o inimigo agindo. Poxa, é triste ver isso, é muito triste. E assim, eu vou falar uma coisa aqui que é séria. Também. Eu já recebi muitas pessoas que tentaram tirar a própria vida porque foram se aconselhar na igreja com líderes religiosos e a pessoa falou para lutar por aquele casamento. Mas é um casamento onde havia violência doméstica. E violência doméstica é crime, né? Traições, maltratos, abusos, insegurança. Poxa, ela vai ali porque ela tá buscando uma ajuda, só que ela é extremamente julgada. Sim. E aí, o que ela pensa? Nossa, a culpa é minha. Eu que não sou uma mulher sábia, eu que não tô edificando o lar. E aí entra num conflito interno, se sentindo culpada e tenta ali, continua tentando, mas continua sendo humilhada, destruída dia após dia. E aí não consegue sair, sabe? E aí ela pensa o quê? A minha única alternativa é tirar minha própria vida. Porque eu já ouvi bastante, principalmente da igreja, falando que o divórcio é pecado. Já ouvi isso também. E joga tudo pra... Uma vez eu falei isso, o pastor quase deu um tapa na minha cara. Eu falei, eu acho, assim, ó, pelo jeito que você tá pregando, pelo jeito que eu já vi reuniões de casal, eu ia porque mesmo me obrigava, eu nunca gostei. Eu achava tudo que ele falava muito machista.
Porque você, mulher, que tem, quando seu marido chegar, você tem que estar cheirosinha, porque isso que lá, porque o inimigo tá ali, ó. Vai oferecer, que nem eu zoei lá embaixo, né? Que você não tava me dando mais atenção, por isso que eu achei um careca bonito. Mas, tipo assim, e ele joga isso tudo em cima da mulher, tipo assim, ó, porque você não tá bonita, porque você tá nervosa, é por isso, sabe? Tipo sempre assim, a lado negativo da mulher. Eu ficava vendo assim, falei, meu Deus, cara, que absurdo. Alguns, não tô falando todos, alguns líderes desse, que nem aconteceu com essa mulher, que tá tomando conta dessas ovelhas que... Também pois é, que deveriam aconselhar, deveriam ajudar essa pessoa a sair. Porque, assim, Deus não quer o sofrimento pra pessoa, né? Deus que amor, que Deus que é amor, que é esse que quer o sofrimento e ver a pessoa ali humilhada, sem autoestima, sem vida, acabando com a própria saúde física, mental e emocional. Não é isso que Deus tem para as pessoas, né? E aí é uma irresponsabilidade botar a responsabilidade no inimigo, enquanto existe a responsabilidade da pessoa. E aí, quando a pessoa começa a enxergar isso, porque ela se sente muito culpada nesse relacionamento. Sim. O tempo todo a pessoa abusiva está invertendo a situação e jogando a culpa na vítima. O tempo inteiro ela está diminuindo, né, fazendo a vítima se sentir inadequada, insegura. Então, quando ela entende que, poxa, eu estou fazendo o melhor, relacionamento é troca, é algo saudável, eu não deveria estar suportando isso, aí ela tem a consciência e responsabilidade para tomar uma decisão. Mas enquanto a gente joga a responsabilidade para o inimigo, por exemplo, né? E aí vai continuar ali uma relação tóxica e fazendo a pessoa sofrer até que ponto, né? Porque a maioria das pessoas que chegam até mim, elas chegam no limite do limite do limite. Extremamente adoecidas, com doenças psicossomáticas, úlcera, gastrite, fibromialgia, assim, depressão, pânico, transtorno de estresse pós-traumático. E aí, pensa, a pessoa está acabando com a própria... Ela está permitindo que o outro acabe com a própria vida dela, né? E a Bíblia, ela zela pela ética da vida, né? Mas o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, e assim, isso acontece muito com mulheres, né, de serem programadas para o casamento, mas acontecem com homens também. Mas é aquela coisa, né, os filmes da Disney, da infância, os desenhos, a novela. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou conseguir, eu vou me sentir realizada. Então, quando ela casa, ela acha que ela tem que... Ela precisa manter aquilo, custe o que custar. Mas relacionamento não é custe o que custar. Relacionamento é feito de duas pessoas. Se duas pessoas não tiverem ali construindo uma relação, não tiverem troca, diálogo, como é que você constrói algo? Não tem. É uma relação de sanguessuga. É uma pessoa sugando a energia da outra e a outra pessoa servindo, né? Por isso que as pessoas que têm, assim, a maioria que tem um relacionamento assim disfuncional, vem com uma dependência emocional, uma carência de afeto, de segurança, de proteção. E aí a pessoa abusiva aproveita dessa pessoa e suga ela. Então, ela é servida e a outra tá ali para servir, sabe? Mas, assim, essa condição de possessão, você que nesse meio é caracterizado como doença? Vamos falar. Porque, assim, uma pessoa dessa condição, acho que é uma pessoa doentia. Sim. Porque, às vezes, chega até, assim, o Marcelo tira sarro de mim, eu vejo alguns filmes que a pessoa tem tanta aposta, mas é legal que é um tipo, assim, ela faz tudo para a pessoa, exato, né? Assim, que eu me recordo, né? Assim, aí faz tudo, é maravilhoso, tal. A pessoa fala, nossa, tô vendo a vida que eu queria. Mas depois ela fica tirando aos poucos aquilo e fazendo coisas que a outra pessoa não quer fazer. Sim. Né? Assim, tanto na parte sexual, outra questão, né? E essa pessoa continua, mas chega no momento que, no meu modo de entender, essa pessoa que está se podando se torna uma escrava para ele.
Exato, é isso. E ele cada vez mais vai aumentando, vai aumentando assim, de Vai possessão, escalando de os posse, abusos. sabe? E assim a pessoa fica totalmente podada, né? Assim, eu não sei, nessa parte científica, mas para mim é um tipo de doença. Sim, sim. Vamos falar sobre isso? Existem diferentes tipos de transtornos de personalidade, né? E o grupo B tem 4 transtornos de personalidade. Grupo? Que é o B de transtornos de personalidade. Que é o borderline, o histriônico, o narcisista e o antissocial, que é o psicopata. Essa categoria de transtornos tem como principal característica a manipulação e a impulsividade. Então, são pessoas que manipulam para obter vantagens. Então, são grupos de pessoas que têm esse abuso, né? O borderline, por exemplo, ele tem um medo enorme de ser abandonado. Então, ele faz chantagem emocional, às vezes se automutila, né? Tem ataques explosivos para não deixar a pessoa ir, né? Porque ele sofre com o medo do abandono. O narcisista, que é o transtorno de personalidade narcisista, é uma pessoa que tem um senso de superioridade, ele acredita que ele é maior que todas as outras pessoas, que ele é melhor, né? Então, ele tem esse ego inflado, e ele tem uma característica que só ele e o psicopata têm, que é a falta de empatia. Ele não se importa com o sofrimento das pessoas. E ele enxerga as pessoas como objetos. Por isso que ele troca muito facilmente. O narcisista, ele trai muito, muito fácil. Por quê? Porque ele vai buscar objetivos. Então, se o Marcelo ele tem algo para me oferecer, o narcisista vai buscar isso. Depois que tira isso do Marcelo, descarta. Acaba. Então, assim, o que ele busca? O serviço, sexo, dinheiro, status, posição, né? Então, ele tem diversão. E aí, ele busca essas pessoas, suga tudo que tem e descarta. Então, tem um ciclo de abuso narcisista. É uma pessoa invejosa, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que fantasia demais. Então, ele sempre, né, tem uma obsessão, né? Ele coloca essa pessoa no início, no pedestal, ele cria essa pessoa, mas não é amor. Não é amor. O narcisista, ele fala que ama, mas ele não ama a pessoa. Ele ama o que a pessoa pode proporcionar para ele. Então, ele fala que ama, então faz declarações de amor. Por isso que a pessoa, como você falou, não consegue entender que ela está num relacionamento assim. Porque, poxa, fala que me ama, que eu sou o amor da vida dela, que eu sou tudo na vida dela. Como assim, né? Essa pessoa ruim. É ruim. Não, né? Só tá com problema, tá com probleminha. Sim. Aí vem as justificativas. Mas fala que ama demais para obter essa vantagem, pessoal. Então, não amam. Eles não conseguem criar vínculo afetivo. É doentio mesmo. Não existe esse amor. Caramba. Nem com o parceiro ou parceira, nem com os pais, nem com os filhos. É tudo sobre a pessoa. Tudo gira em torno da pessoa. E ela vai manipular todo mundo para obter essas vantagens. E muitas vezes, né, a pessoa que tá assim com narcisista fala: mas ele é um bom pai, faz tudo para criança. Não, na verdade, o que ele quer? Ele quer ser visto como um bom pai. Ele tem a necessidade de aplausos, de elogio, de admiração. Então, é aquela pessoa que muitas vezes se esconde atrás da religião. Por quê? Porque ali ele pode... Tá blindado, né? Ele pode passar uma imagem de ser santo, puro, bondoso, atrás de trabalho voluntariado, ONGs. Fala muito de Deus. Porque Deus isso, Deus aquilo, sabe? Então, ele faz... Por isso que é calculado. Ele cria essa imagem de boa pessoa, por isso que a pessoa fica extremamente confusa. Então, pensa uma coisa, eu tô lá, né, num relacionamento. O cara me trata mal, me humilha, né, me compara, me deixa ali no chão, mas da porta de casa para fora, é generoso, gentil, ajuda as pessoas, todo mundo ama ele.
O que eu vou pensar? Não, o problema tá em mim. Eu é que tô nossa. fazendo algo. Ele consegue Eu- reverter. Exato. E aí a pessoa fica pensando, eu que tô deixando a desejar, eu que não tô sendo uma pessoa boa. E ela realmente se sente culpada. Porque lá no começo, né, ele colocou ela lá no pedestal. Nossa, você é incrível, você é maravilhosa, você é tudo de bom, isso. Então, ela realmente se sentiu amada, segura. E aí ela não tem mais elogios, é só crítica, humilhação, você não faz nada direito, você não consegue nem fazer um arroz direito, você, sabe, as coisas mais simples, ela é humilhada, não consegue. Então ela pensa o seguinte, o problema está em mim. Caramba. Então por isso que ela entra numa fase de se moldar para agradar a outra pessoa e então resgatar aquela pessoa que era no início. Mas o que ela tem que entender, né? E aí, assim, você tocou num ponto. Eu tenho uma paciente que ela também, ela orava muito pedindo a mudança dessa Sim, pessoa. E aí ela ia se aconselhar e falava sobre restauração. E por que não existe restauração de um relacionamento abusivo? Porque o que é restaurar? É voltar ao original. E qual que é o original? O original é uma pessoa ruim, é cruel, que não se importa com o sofrimento, com as necessidades, com os desejos da outra pessoa. Ele só colocou a máscara. Então ele quer que a pessoa quer que volte aquela máscara. Não é o original, não é quem a pessoa é. Caramba, que doideira. Nesse caso, até o Hélio tocou no assunto sobre ser uma patologia, ser uma doença. Nesse caso, tem, uma mulher que está sofrendo, passando por tudo isso, ela trabalha numa empresa. É que também, falando de empresa, também a mulher é muito também desvalorizada na questão. Tem empresa que não contrata porque a mulher engravida, que eu já ouvi bastante isso. No caso, a mulher conseguiria um afastamento para cuidar disso ou não? Você acha que tem algum CID que... Não, cuidar disso... Cuidar dela, tipo assim, ela tá num relacionamento abusivo, tá se destruindo, ela não tá conseguindo nem trabalhar. Mas, por exemplo, ela não tem o transtorno. Quem tem o transtorno é a outra pessoa. Como que ela vai se afastar do trabalho? Porque ela adoece. Só que o que ela adoece? Ela não adoece com o transtorno da outra pessoa. Ela adoece com as consequências disso, né? Não, então, mas não tem... Que é a depressão. Sim. Ah, tá. Aí, nesse caso, já vai pra depressão. Assim, ela acaba... o que acontece? Quando ela tá num relacionamento assim, ela tá sob estresse constante, né? Porque a pessoa, ela do nada... cria uma briga onde não existe, faz um caos, um conflito, acusa a outra pessoa de traição, né? Então, ela nunca sabe o que vai acontecer, se a pessoa vai estar bem, de bom humor, se a pessoa vai tratar ela bem ou tratar ela mal. Então, ela tá ali, uma tensão constante, sempre pisando em ovos para não desagradar, porque ela sabe que em qualquer momento vem uma explosão. Então, o cérebro dela libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Muita adrenalina. Isso afeta diretamente o sistema imunológico dela. Então, ela está sempre doente e ela acaba desenvolvendo essas doenças psicossomáticas, né? Então, é muito comum ela ter uma depressão, ter crises de ansiedade, né? Ter problemas emocionais. E aí, ela vai acabar tendo afastamento por conta disso, ou ela vai acabar sendo demitida do trabalho, que acontece muito. Por quê? Porque toda essa carga de cortisol afeta também o hipocampo, que é a parte do nosso cérebro responsável por memorização. Então, ela tem lapsos de memória. Ela tá fazendo aqui um relatório, ela já esquece o que ela tá fazendo. Ela não consegue se concentrar. Ela não consegue ter foco. Então, muitas pessoas passam pela demissão no trabalho. Até nisso, o cara, né? O cara ou a mulher, tanto faz, consegue até nessa parte acabar com a vida da pessoa, né? Sim, sim. E assim, quando veio na cabeça que nem o Marcelo tocou no assunto, que as pessoas às vezes procuram alguns lugares para ter um apoio, para ter uma palavra, né? E nem sempre esses lugares, esse apoio, são pessoas que são esclarecidas e não têm um direcionamento correto, tá? Aí, por exemplo, aí ela, assim, ou não ouve o que ela quer, ou não está de acordo com o que ela quer. Então, vamos procurar um especialista, ou seja, você, tá?
E chegando em você, eu creio que você já ouviu isso, não sei. Assim, chega alguma pessoa no extremo mesmo, fala assim, eu quero, assim, com essa palavra, eu quero tirar minha vida, ou eu estou pensando em alguma coisa. E chegando nesse sentido, qual que é a probabilidade disso acontecer para você? Assim, ela chega, eu acho que não é um limite, mas a última pessoa, o último conceito que ela vem buscar é para você. Sim, tá? sim. Aí, por exemplo, ela sai do seu consultório e tal, logicamente ela vai ouvir você, com a pessoa estudada, que mexe com isso, tal, que trabalha com isso. E assim, como que você se sente sendo a última, entendeu? A última condição de ela sair por aquela porta, assim, para ela não fazer alguma coisa que que afete a própria vida dela. Sim, sim. A responsabilidade. Responsabilidade, da última sim, palavra. sim. Uma pessoa que ela chega nesse sentido, ela não está querendo acabar com a vida dela. Ela está querendo acabar com o sofrimento, né? Então, não é a vida dela. E aí, é bom que ela venha, né? Para mim e não para outros lugares, né? Porque aí existe a condição de mostrar para essa pessoa o quanto a vida dela importa e que esse não é o fim, né? Porque a crença absoluta dela, por que ela quer acabar com esse sofrimento através desse caminho? Porque ela acredita que não é capaz de sair dali, né? Então, eu tenho um programa terapêutico e o que acontece? Muitas mulheres que estão ali, elas já tentaram, muitas já tentaram contra a própria vida, tá? Muitas, né, estavam num relacionamento há 30 anos, há 36 anos, né? Eu tenho uma pastora que ela viveu 26 anos ao lado de um pastor e viveu esse relacionamento e conseguiu sair. Pessoas com filhos, crianças pequenas. Assim, tem várias histórias. Então, quando ela percebe que existem várias mulheres ali que estão, às vezes, até numa condição mais precária, de dependência financeira, de filhos pequenos, ou de uma crença religiosa muito forte, e conseguiram sair, e ela vê aquela pessoa retomando a vida, né, voltando a cuidar de si, e elas dão os depoimentos ali, ela encontra esperança. Caramba. Ela encontra esperança. Isso é maravilhoso. Ela fala, poxa, eu vou conseguir, sabe? Através da história de outras pessoas. Porque o que ela entende? Eu não tô sozinha. O problema não sou eu, né? Porque o que o narcisista faz? Ele quer que a pessoa se sente tão incapaz, tão inadequada, tão culpada, que essa pessoa acha que ela é insuficiente, não vai dar conta de sair, e vai ficar presa ali dependendo dele a vida inteira, né? E aí, quando ela entende, é possível sair, brota aquela sensação de, nossa, eu me lembro que um dia eu já sorri. Aí as meninas, elas mandam, né, fotos do antes e depois, né? Tem uma que ela tava assim, com o rosto, ela mandou mensagem esses dias no grupo, ela tava com o rosto assim, chupado, assim, irreconhecível. E aí, ela mandou a foto dela agora na academia, voltou a fazer faculdade, né? Porque o ex dela falava que ela não podia trabalhar e que ela era incapaz e que ela não conseguia estudar, que ela nunca ia ser uma boa advogada, porque ela não tem capacidade de estudar. Então, assim, é uma transformação de vida, é um resgate mesmo. Você já... Assim, não perdeu, mas você já soube de alguém que já foi procurar você, ou que você teve um contato e acabou perdendo por causa que o marido matou, ou por causa que ela tentou... Nunca houve. Graças a Deus. Graças a Deus. E outra pergunta também, uma coisa que eu acho interessante, que eu trabalhava no hospital lá, só tinha mulher lá, né? Então, eu ouvia muito isso. E eu acho interessante que, tipo assim, vai num relacionamento. Eu vou casar com ele. Vou namorar com ela, é um exemplo, caramba. Eu não posso falar com ela porque o marido tá aqui. Claro, tá bom. Então, ela é do Rio, mano. O tamanho dele, você é louco? Tá bom, eu vou casar com a Marli. Não. Pô, não posso casar com ninguém? Com o Rodrigo. Tá, eu vou casar com o Rodrigo. Aí, eu tipo assim, mas com o Rodrigo eu vou ser feliz. Nossa, ficou muito estranho isso, né, mano? Ficou um corte da hora. Com o Rodrigo eu vou ser feliz. Com o Rodrigo eu vou pro cinema. Com o Rodrigo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Eu tô
depositando tudo nele. Sim. Mas aí, quando eu vou casar com o Rodrigo, e ele não faz nada do que eu pensei que ele ia fazer, eu acabo cobrando dele uma coisa que ele nem sabia que eu tava depositando nele. Acontece bastante. Eu vejo sempre as mulheres... até uma vez eu conversando com uma pessoa lá do hospital. Ah, não, porque eu pensei que ia ser assim. Eu pensei, tá, você pensou. E ele tava sabendo do seu pensamento? Existe isso mesmo, tipo assim, dessas pessoas de depositar... De desenhar a pessoa tudo antes e depois... Existe. E isso é uma das características também de quem tem uma dependência emocional, né? A pessoa que tem uma dependência emocional, essa carência afetiva que eu disse que vem desde a infância, ela idealiza demais. Então, ela cria uma pessoa perfeita na mente dela e ela acredita que vai ser assim. Do jeito que ela... Aí, qual que é a diferença, né? De um relacionamento saudável para um relacionamento abusivo. Num relacionamento saudável existe diálogo. Então, existe alinhamento. Então, se eu esperava algo de você e você não está comparecendo, eu vou falar, olha, Marcelo, isso que você está fazendo eu não gosto, olha, eu gostaria que você fizesse isso. E aí você vai, se você for uma pessoa saudável, você vai ajustar. Poxa, mas isso é importante para mim. Agora, no relacionamento abusivo, não. Não existe isso. A pessoa abusiva é tudo sobre ela, do jeito que ela quer, como ela quer, na hora que ela quer. E aí, quando a vítima, ela confronta a pessoa abusiva de algo que ela não gosta, de algo que desagradou, de algo que feriu, o que a pessoa abusiva faz? Vai punir. Então, ela pune com tratamento de silêncio, por exemplo. Tratamento de silêncio ela começa a ignorar a vítima, para a vítima ficar em sofrimento e ela achar que ela é a culpada daquele comportamento, ela que é a culpada, ela que é a ruim, ela que é a problemática. E o sofrimento, o tratamento de silêncio mexe com o nosso ego. É horrível a pessoa não falar com você, porque você fica tentando entender o que está acontecendo. E como esse silêncio dói na alma... na próxima vez que o narcisista, a pessoa abusiva, faz algo que ela não gosta, um comportamento ruim, a vítima ela não vai mais confrontar esse comportamento. Por quê? Porque ela está sendo adestrada a não confrontar nenhum comportamento ruim da pessoa abusiva, senão vai ter tratamento de silêncio, vai ter humilhação, vai ter conflito. Caceta. Então ela é o tempo inteiro adestrada, é bem isso, é adestrada. Nossa, que pesado. Caraca. É pesado, é muito pesado, sabe? Porque aí, por isso que a vítima, ela tá o tempo inteiro pisando em ovos. Porque qualquer coisinha que ela fizer, ela leva uma punição. Caramba, tem pergunta no chat? Acho que tem. Tem. Outra coisa que também que é feita é a projeção, sabe? A pessoa abusiva, né? Ela tira o foco das coisas que ela faz, dos erros que ela faz e projeta na outra pessoa. Então... Ah, tá. Tipo, entendi. Eu sei que você tá me traindo. Por que você tava olhando? Eu vi que você tava olhando pro lado. Eu acho que você chegou tarde porque você tava com outra pessoa. Eu sei disso. E aí, quando você não fez nada, você começa a ficar confuso. Você tira o foco dos erros da pessoa abusiva e coloca em você. O que será que eu fiz de errado? O que passo que foi que eu dei que deu essa impressão, né? Então, ao invés de você olhar para os erros da pessoa, não, você olha tentando se explicar por algo que você não fez, entende? Eu sei, eu também que é isso. Eu não tô entendendo a risada, não. Não, agora, só falar um negócio. Só rapidinho, antes de você fazer a pergunta. Você me fez lembrar uma passagem da minha vida. Antes, eu trabalhava num lugar... Eu não vou dar data pra ninguém saber quem é, tá? Eu trabalhava num lugar e eu tinha muitos negócios. Se a pessoa olhar torta antigamente, olhava torta pra mim assim, eu falei, caramba, se eu fizer alguma coisa... Sabe, eu ficava com isso. Aí, eu trabalhava num lugar que não trabalhava de sábado. Aí, começou a trabalhar um sábado sim, um sábado não. E a pessoa falou assim, sei, você tá indo trabalhar mesmo? Aí eu comecei a ir trabalhar de sábado e na rua tinha uma padaria, eu comprava qualquer coisa que era notinha, pra poder mostrar que eu estive naquele lugar. Acredita que eu fazia isso? Que babaca. E olha só, e sabe o que o narcisista faz? Ele, no início, ele dá todos os passos dele. Então, ele tá indo em um lugar, ele tira foto, ele manda a localização, e é também um adestramento. Ele faz tudo isso para que a outra pessoa se acostume a também dar os passos dela,
pra ele, entende? Mas só que isso aí, se você for parar pra pensar, que também isso aí já aconteceu comigo também. Puta, isso é muito sofrido. Porque, tipo assim, antes eu fazia isso. Tipo assim, ó, falta 5 estações pra chegar. Eu não sei o que. E no dia que eu parava de avisar, por que você não falou que faltava 5? Ave Maria, É. isso é louco. E tipo assim, isso também, tipo assim, eu mostrava, ó, tô aqui, não, tô ali, tô chegando, calma, 10 minutos. Aí chegava 15. Você falou 10, por que não 15? Tipo, você também não acaba, sei lá, mais que o narcisista faz isso pra adestrar a pessoa, mas também, se a pessoa para de fazer, também não gera um... Você fica dependente. Tipo É assim, um controle, é um controle. É um controle. E assim, claro, não sim, só os narcisistas Sim, que sim. fazem esse tipo de controle, né? O dependente emocional também muitas vezes é controlador. Por quê? Porque tem tanto medo do abandono, tem tanto medo da solidão, né? Que ele controla a outra pessoa com medo dessa perda. Então, o controle faz parte desse relacionamento tóxico. Mas o narcisista, ele faz de forma intencional, né? Ele dá todo... E essa é a diferença. Ele é calculado. Ele age de forma intencional e projetada para fazer isso com a outra pessoa. Então, ele dá os passos para depois ele cobrar. E aí, que eu tô acostuma que a outra fazendo, pessoa vai Achar dando os que- passos e controlando a outra pessoa. Nossa, Tem uma pergunta aqui, da Japa Bolos, Quem é? que ela quer saber se existe cura pro narcisista. Não. E se tem tratamento Tratamento. também. Não. E Vamos se lá. também se o abusador, né, consegue tratamento. Tá, vamos lá. Vamos entender por que não existe cura, não existe qual que seria o tratamento para um transtorno de personalidade? Psicoterapia. Por que não é eficaz? Porque o narcisista, a característica principal dele, senso de superioridade e falta de empatia. Então ele se sente superior. Ele se vê acima das pessoas. Então, ele acredita que não tem nada de errado com as coisas que ele faz. E ele machuca as outras pessoas para obter as vantagens pessoais e não se importa com o sofrimento da outra pessoa. Ele não se ele é incapaz de se responsabilizar pelas atitudes dele, porque na cabeça dele ele não erra. A pessoa é que precisa se tratar. A pessoa que é fraca demais, é sensível demais, ele não precisa se tratar. Ele é superior. E para a mudança, né, para um tratamento, para uma psicoterapia, o que é essencial? Autorresponsabilidade. Eu reconhecer as minhas atitudes e eu me arrepender de forma genuína dos meus erros. Porque eu sei que aquele meu comportamento machuca a outra pessoa. Então, eu não quero mais machucar a outra pessoa. E eu vou me esforçar, eu vou ter paciência para mudar um comportamento. O narcisista, ele não muda. Ele não muda porque ele não tem empatia e ele não se responsabiliza por nada do que ele faz. É sempre a culpa é do outro, jamais dele. Entende? Caramba. Isso aí. Agora, tirando um pouquinho do assunto de relacionamento, eu sei que é a sua especialidade, mas só que falando do narcisista. Então, um narcisista tomando conta de uma equipe numa empresa, acaba com a empresa. Acaba com a equipe. Acaba com a saúde mental dos funcionários, mas ele pode ter uma equipe mega desempenhada e produtiva, porque ele está ali buscando resultado, custe o que custar. Ou seja, vai sugar dessas pessoas, tratar mal, humilhar, fazer manipulação entre os funcionários, né? Colocar um contra o outro para conseguir o que ele quer, né? Caramba, Então, é uma pessoa que visa poder, ele visa status e passa por cima das outras pessoas. E tem muito isso, hein? Não tem Ah, empatia, bastante. né? E tem não tem muito empatia. isso, hein? Quer E aí mandar é um muito... recado? Hã? Não, desculpa. Não, mas é que tem muito mesmo. Sim. Ela busca o objetivo dela a qualquer custo. A qualquer custo. me livre. Passando por cima da cabeça das pessoas. Porque Isso é ela não verdade. liga pro sofrimento da outra pessoa. Então, essa pessoa, ela tá em cargos altos, cargos políticos, né? Eu vi uma vez, eu tava passando na banca, Exatamente. achei super. Eu gosto bastante sobre assuntos de psicopatia, serial killer, eu gosto bastante. Aí eu vi uma. Mano, eu passei muito. Eu tava de ônibus, eu vi assim, uma revista. Depois eu até esqueci de pesquisar. Acho que é a revista Época, que os maiores psicopatas estão na frente das empresas, grandes empresas, alguma coisa assim. Tem alguma relação. Você falou que tem alguma relação com o poder, mas chega ao ponto
de uma empresa que tem lá um psicopata no comando. Né? Um psicopata narcisista. Chega o ponto, você já viu algum caso de ele acabar tirando a sua própria vida quando não consegue o que ele quer? O narcisista. O narcisista, ele consegue, ele acaba fazendo alguma coisa contra ele porque ele não conseguiu atingir o objetivo dele? Chega a esse ponto? Sim, é possível. Por quê? Porque o narcisista, a gente acha que é uma pessoa que tem uma autoestima elevada, que tem uma autoconfiança, mas não é. O narcisista, ele tem um vazio existencial enorme. Quando que esse transtorno ele é desenvolvido? Do narcisista, tá? Do psicopata porque o psicopata ele nasce psicopata. Sim. Mas o narcisista é desenvolvido na infância, através dos traumas, de dor, de abandono, experiências traumáticas. Ou então, por outro lado, quando os pais colocam ele como o rei do mundo e ele não tem limites e nada. Sim. Mas a grande maioria é por conta desses abusos, desses traumas da infância. E aí existe ali um vazio existencial que essa criança ela vai esconder e ela vai criar uma falsa identidade, uma identidade de superioridade. Então ela se desenvolve, ela vai crescendo, é como se ela fosse aquela pessoa autoconfiante, com autoestima formada, né? Por isso que essa pessoa precisa tanto da validação externa, para reforçar a crença de superioridade. Por isso que o narcisista, ele não fica na paz, não existe tranquilidade com uma pessoa assim. É caos o tempo inteiro. Uma pessoa que tem tendências de desenvolver vícios em drogas, pornografia, sexo. Por quê? Porque ela é tão vazia de si que ela precisa estar sempre buscando a próxima conquista, a próxima vítima, o próximo caos. Então, se tiver tudo tranquilo, ela vai criar um caos para ter a bagunça. E ela se alimenta das emoções da outra pessoa, né? Emoções negativas. Então, ela provoca o outro até o outro explodir, ficar com raiva. Né? Aí ele se faz de vítima. Se faz de vítima, tá vendo? A culpa é sua. Você que é a pessoa abusiva da relação, né? Porque eu tô aqui, eu faço tudo pelo relacionamento, eu faço tudo por você e você tá explodindo, né? E a vítima que não tem esse tipo de comportamento, ela acaba se sentindo culpada, porque ela fala, ela acaba se tornando agressiva, ela acaba se tornando controladora. Por quê? Porque o narcisista, ele provoca a raiva da pessoa o tempo inteiro, se torna controladora porque o narcisista, ele deixa ela insegura, fala do corpo, traz outra pessoa para a relação. Porque tem pessoas dando em cima do trabalho em mim. A minha ex está atrás de mim. Ou então tem um contatinho. Então a vítima está sempre insegura e ela começa a se tornar controladora. E aí ele fala, o relacionamento não funciona por causa de você. Porque você é agressiva, você é abusiva, você tem traumas do seu relacionamento passado. E parte disso... É verdade, né? É verdade, porque ela tá reagindo de forma agressiva. Só que ela tem empatia e aí ela se sente culpada. Sim. E aí ela fica achando que o problema tá nela e não no outro. Você falou um negócio... rapidão, você falou um negócio que até comento na roda de amigos, assim. O relacionamento abusivo. Esqueci o nome. Narcisista. Vamos inverter. A mulher narcisista. Sim. Fica provocando o homem, provocando, porque ela sabe que... Assim, a lei é pra todos, tá? Pode ser até um pouco babaca que eu vou falar. Mas a lei é pra todos. Sim. Mas só que essa mulher tá provocando. Não tô falando que é certo, viu, gente? Tô falando que é dado, acontece. Não deveria. Tipo, fica provocando aquele cara até aquele cara estourar com ela e pegar tipo assim, ó. Deixou uma marca em mim, você tá fudido. Sim, mas isso acontece muito. Com as mulheres narcisistas, elas existem, né? Existem muitas mulheres narcisistas. E elas são... Quando a gente fala desses comportamentos, não são só dos homens, são de mulheres ou homens. E aí elas fazem isso de forma intencional. E aí acabam usando uma lei que protege ela. É isso que eu tô falando, né? por causa da balança. A balança do homem sempre vai pesar mais se gritar ou qualquer coisa. E aí acaba deturpando uma lei que veio para ajudar as mulheres que são vítimas de violência doméstica, sendo que ela é a pessoa que tá se vitimizando, né, para conseguir
se proteger daquilo, mas na verdade ela está provocando aquilo, né? Então, mulheres narcisistas são tão perigosas quanto os homens narcisistas, né? E existem, sabe? Existem muitos. Eu tenho... são poucos homens que falam, né? Porque o homem tem mais dificuldade de expressar suas dores, seus sentimentos, né? Porque na cabeça dele, se ele passou por isso, ele pode se sentir fracassado. Mas agora eu venho recebendo vários relatos de homens. Porque quando eu comecei há 4 anos atrás, eu falava muito no feminino porque eu só recebia mulheres. Mas agora tem vindo bastante homens falar comigo. Mas você acha que o homem ele fica à vontade falando sobre isso? Não fica eu acho como que, uma mulher, assim, não eu fica. acho que assim, a baixa procura que nós está tendo agora é porque o homem não é tão aberto quanto a mulher. Exato. Eu acho. Eu acho que é mais a criação, né? O homem não pode chorar. O homem foi criado para Porque ser tem um tabu, forte e não né? poder chorar, né? Tem até um documentário que fala o silêncio dos homens, né? E aí é muito legal. E aí são grupos de homens que eles se encontram para falar de sentimentos porque é proibido, né? Desde criança, homem não pode chorar, homem tem que ser forte. Então, assim, ele foi educado a não colocar as emoções para fora, né? E aí buscar ajuda, né? Terapêutica para um homem é mais difícil. Eu acho que o homem que consegue fazer isso, ele tá em plena evolução. Sim, exato. Eu acho que é um cara que quer ser feliz, como uma mulher que também procura o seu trabalho, as suas consultas, né? E é uma grande evolução para a pessoa. Sim, com certeza, com certeza. Tem uma pergunta interessante aqui. Você já respondeu, que é a Bruna Barreto. Perguntando, os narcisistas, eles são capazes de amar? Não, né? Não, eu respondi, né? Não são capazes de amar, porque eles não têm empatia, então eles não conseguem criar vínculo afetivo, conexão emocional. Não, Ok, Lei, fala aí. Tá. A Luzia, que te ama. Ela estava perguntando como se curar de uma dependência emocional, como parar de atrair as pessoas narcisistas na nossa vida. Legal. Sim, ótimo. E aí foi aquilo que eu falei, né? A gente escolhe de forma inconsciente com quem a gente se relaciona. Então, como que eu paro de atrair? Como que eu paro de escolher esse tipo de pessoa? Quando eu me preencho com o meu amor próprio. Então, né, é o que eu trabalho dentro do programa terapêutico. Eu trabalho as feridas emocionais que vêm desde a infância, de rejeição, de abandono, de injustiça, porque isso gera medo da solidão, medo da rejeição, medo do abandono. Trabalho quebra de padrões familiares, porque existe muita coisa que foi aprendido com o sistema familiar e ela reproduz. Tem muitas que falam, mas a minha mãe lutou até o fim pelo casamento, por que eu não vou fazer isso, sabe? Então existe ali uma lealdade invisível, né? A gente trabalha os traumas, né, que foram gerados nesse relacionamento, porque a outra pessoa está sempre falando que ela é incapaz, que ela é insuficiente, que ela é inadequada. Então, esses traumas são trabalhados para que ela vá para outra relação se sentindo capaz, sentindo que ela pode, sentindo que ela merece, né? Porque ele fala, você nunca vai encontrar outra pessoa na vida. Você tem sorte de eu te suportar. Você deveria agradecer que eu estou do teu lado. Então, ela se sente totalmente incapaz e insuficiente, né? A gente trabalha a construção da autoestima, da autoconfiança, para que, então, ela saia, ela cuide dela, ela enxergue o valor dela e ela passe a buscar um relacionamento saudável. E quando essas pessoas mudam, eu acho que até... Achismo, tá? Acho que até piora um pouquinho porque os ex-maridos, os ex-namorados, não sei o que lá, vê que mudou, que vai infernizar mais, né? Exato. Por isso, ótimo você ter tocado nesse ponto. Porque o ciclo de abuso é um ciclo, de fato. Existe essa parte inicial que a pessoa, né, é o príncipe encantado, faz tudo e tal. Depois, ganhou a confiança, né? Entendeu que tem o controle, vem a fase de desvalorização. Aí começa tratamento de silêncio, comparação com a ex, diminuição, críticas, né? Várias formas de abusos. Quando a vítima ela está totalmente ali, derrotada, sem autoestima, sem dignidade, às vezes depressiva, o narcisista não tem mais o que sugar, vem o descarte.
e descarta, ou realmente termina o relacionamento, ou simplesmente descarta, mas continua ali o relacionamento para ter o status do casamento, traindo e nem ligando para outra pessoa. E depois dessa fase de descarte, vem a fase do hoovering, que é a fase que ele suga a pessoa de volta. E por isso que ele sempre volta, né? Ele sempre volta. E quando que ele volta? Quando a vítima começa a seguir em frente. Aí ele vê que tem mais pra Aí puxar. ele vê e volta, porque quando ele destrói, quando ele percebe que ainda mexe com as emoções dessa vítima, alimenta o ego dele. Então, ele volta não porque ele quer ter um relacionamento de volta. Ele volta somente para desestabilizar e falar, eu ainda mexo com os sentimentos dela, ou eu ainda mexo com os sentimentos dele. Por isso que eu sempre falo, saiu de um relacionamento assim, é contato zero. Não é um relacionamento normal que cada um segue a sua vida, né? E existe um respeito. Não. A pessoa, ela continua provocando. Então, saiu no dia seguinte que, por exemplo, se a vítima conseguiu sair desse relacionamento, no dia seguinte, a pessoa abusiva está postando foto com uma nova vítima, declarando amores no mesmo lugar que ia com a vítima, com as mesmas frases, as mesmas frases. Uma das formas de manipulação se chama ancoragem. O que é isso? Dentro do relacionamento, ele vai ancorando. Então, tem a música que é deles, tem o apelidinho, tem o lugar, tem, né, coisas internas. E aí, o que ele faz? Quando estão brigados, ele sempre joga nessa isca. E quando sai, faz isso com a nova vítima. E aí, a vítima, né? A outra vítima, ela fica totalmente se sentindo mal, ela entra em desespero, porque tá vendo o narcisista ser feliz com outra pessoa. E aí ela acha que o problema está nela, que ela é culpada, e aí ela fica mal, com o ego ferido, porque na cabeça dela, ela, agora ele tá feliz. Essa nova conseguiu mudar ele, eu não. Só que não, isso é para provocar ela. E aí, nessa fase, essa fase, ela é parecida com a inicial lá de bombardeio de amor. Faz promessas de mudança, chora. Então, se a vítima era uma pessoa religiosa, começa a ir na igreja. Né? Se a vítima pedia para fazer terapia, começa a fazer terapia de casal. Manipula, inclusive, a psicóloga. Caramba! É nesse nível, é nesse nível. Por isso uma pessoa que está num relacionamento assim, ela precisa de ajuda. Porque depois que sai do relacionamento abusivo, vem a crise de abstinência. Então, é uma dependência emocional. Sim. Age da mesma forma no cérebro que uma dependência química. Então, depois que ela sai, existe uma crise de abstinência. Ela sente os mesmos sintomas, taquicardia, dores de cabeça, aperto no peito. Algum gatilho? Aí que eu ia falar, mas aí nesse ponto, já não é um ponto extremo para ela, assim, como ela não tem o contato com o especialista, e, assim, a palavra é meio assim, não tem uma definição, um sentimento forte, ela não pode optar por uma coisa mais fácil para... Uma palavra meio forte, né? O autoextermínio? Como assim você diz? Assim, ela como se assim, nessa fase que ela não consegue nada, assim, ela não fica mais fragilizada. E ela, assim, ela não pensa em outras coisas que não, nem chegar no especialista, mas ela não procura outras formas de acabar com esse sofrimento. Sim. É uma fase horrível, uma fase que geralmente vem essa vontade, eu preciso acabar com esse sofrimento, né? E aí a opção, né, que ela pensa muitas vezes é essa, mas é aquilo que eu falei, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Né? E aí, nessa fase de crise de abstinência, o que acontece? Como ela está se sentindo ansiosa, como ela está sentindo no próprio físico essas dores, essa angústia, essa ansiedade, é o cenário ideal para recaída. Então, o narcisista aparece, por isso que eu falo do contato zero, porque o narcisista aparece nesse momento, oferecendo o mundo, dizendo que vai mudar, e ela, pra sair daquele sofrimento, ela fala, tava ruim com ele, mas tá pior sem ele, melhor eu voltar. Mas o contato zero também, às vezes, não funciona também pra quem tem filhos também. Exato, E aí a gente fala sobre o método pedra cinza, porque do que uma pedra cinza e pá!
A pedra cinza é agir como uma pedra. Por quê? O que o narcisista se alimenta? Ele se alimenta das reações emocionais. Então, ele está ali o provocando. Tanto que uma das estratégias que existe nessa fase do hoovering é a difamação. Ele difama a vítima, né? Para quê? Para a vítima ficar louca e lá tirar satisfação. Também para proteger a imagem dele de bom moço, né? E aí a vítima sai como a que traiu ou a que destruiu a família, né? Então, ele faz todo esse movimento para zelar pela imagem dele. E ele se alimenta dessas emoções negativas. Por isso, pedra cinza é não dar o suprimento que ele busca. Ou seja, né? Difamou, não vai tirar satisfação. Usa muitos filhos, né? A tua mãe tá separando a gente, ela não quer essa felicidade. Poxa, alienação, né? Pensa numa pessoa que faz isso com os próprios filhos. Não tá nem um pouco preocupado com a saúde mental. Ela fica super mal e vai querer tirar satisfação. E aí ele vê que tá funcionando e vai continuar fazendo isso. Então, é zero emoção. É monossilábica. Sim, não, talvez. Bloqueia de tudo. Um meio exclusivo para falar exclusivamente dos filhos. Ele perguntou como é que tá, qualquer coisa. Não responde, né? E outras coisas, divórcio, vai tratar com um advogado, né? Ou então busca uma pessoa para intermediar essa relação. Olha, fale com a minha mãe, né? E aí a mãe ou alguém por perto vai intermediar essa relação. Mas a pessoa tem que ter um autocontrole, hein? Tem. Porque eu entendi tudo que você falou, mas assim, a pessoa já é um doentio. Ela vai tentar de vários meios te cutucar lá para você se destabilizar. Tem que ser, né? Sangue nos olhos. Então, assim, mas eu acho válido o que você falou, mas é complicado. É complicado. A pessoa não digo uma redoma, mas se autoproteger para não somar com aquilo que a pessoa quer do outro lado. Exato. Né? Mas é complicado. E o que acontece? As meninas do programa terapêutico, elas sabem exatamente o que vai acontecer. Então, isso vai se tornando ridículo, sabe? Agora ele se fez bonzinho, agora ele tá indo na igreja. Tem padrão. Né? Aí, outro dia, uma delas falou, ele escreveu uma lista de coisas que ele falou que tá arrependido. Aí as outras, o meu também fez isso. Aí a outra, o meu também fez isso, não durou 3 meses. Então, eles têm o mesmo padrão de comportamento. E aí, quando a pessoa ela se blinda desses conhecimentos, ela já sabe o caminho, acaba se tornando ridículo, sabe? Mas o que você falou do autocontrole é difícil, né? Mas, olha só, eu tenho uma paciente que era exatamente isso. Ela descontrolava, ela tinha muita raiva. E aí, só de falar, porque ele usava os filhos, né? Só de falar, nossa, ela já, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E ele era uma pessoa poderosa e tal, ela tinha muito medo dele tirar os filhos, de tirar tudo. E aí, eu falei, olha, você vai agir como uma pedra cinza e você vai dar pra ele o que ele quer, né? Então, ele quer ter razão. Aí, ela falou pra ele, não, realmente, você é um bom... Não, você é um bom homem. Eu aqui não fui mulher suficiente pra você. Eu é que tô aqui, depressiva, não consigo mais fazer nada por você, pra você. Eu que sou péssima. Ele olhou, falou assim, realmente. Virou as costas e saiu. Ela nunca teve uma conversa. Por quê? Ela era sempre a tentativa de provar tudo. Olha tudo que eu fiz por você, pelo nosso relacionamento. Eu não estraguei nada. Olha o que você fez. Quantas vezes eu tentei isso. E aí ela tenta provar. Mas não existe reconhecimento de uma pessoa narcisista. Não existe diálogo. Você está falando com uma porta. Então não fale com uma porta. Dê para ele o que ele quer, a razão, e fique com a sua paz. Entende?